Olá, estamos ao vivo com um plantão exclusivo do NQC, com a seguinte notícia. Foi pedida a prisão do ministro Alexandre de Moraes por crime de tortura. Nós vamos fazer aqui uma análise para você entender tudo o que está acontecendo neste momento. Este pedido de prisão foi protocolado há alguns minutos. Eu sou Rafael Fontana, estou acompanhado agora à noite de Ricardo Roveran. Boa noite, Roveran. Boa noite, Fontana. Mauro Fagundes aqui do meu lado. Boa noite, Mauro. Boa noite. E lá de São Paulo, Flávia Ferronato. Boa noite, Flávia. Boa noite, gente. A gente decidiu fazer esse plantão aqui porque temos essa notícia com exclusividade. Nós somos o primeiro canal a receber essa notícia e queríamos compartilhar com vocês. Aqui, neste momento, começamos o noticiário do NQC, que diz o seguinte: há poucos minutos foi protocolado o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por crime de tortura. Quem assina a demanda é o advogado Paulo Faria. O jornal NQC teve acesso exclusivo ao pedido feito à Procuradoria-Geral da República no fim da tarde deste sábado, como nós falamos alguns minutos atrás. Segundo informações da nossa apuração, o mesmo pedido será feito na Corte Interamericana de Direitos Humanos neste domingo. Atenção, reforçando, pedido de prisão de Alexandre de Moraes pelo crime de tortura. Mauro, esse pedido foi feito alguns minutos atrás e recebemos com exclusividade. Agora, a primeira pergunta é: qual o encaminhamento depois de um pedido desse na PGR? Em breve o pessoal vai já entender sobre o que se trata. Primeiro o pessoal tem que compreender o lastro da denúncia feita aí pelo advogado. Quer falar alguma coisa, Flavinha? Flávia, boa noite. Boa noite, foi um dia tenso, um dia agitado ontem, hoje. Eu peço a todos vocês que orem pelo Dr. Paulo, porque acho que na história, pelo menos do que a gente viveu, a gente inclusive pesquisou, é a primeira vez que isso acontece. É uma coisa muito séria, muito séria. A gente vai explicar o que foi pedido na petição. O que eu posso adiantar para vocês é que é uma petição muito bem feita, muito bem documentada. E aí ela é protocolada na PGR, a PGR ela tem que responder, ela tem que encaminhar essa petição, ela tem que responder ponto por ponto dessa petição, ponto por ponto dessa denúncia, porque se a PGR não responder, ela acaba cometendo prevaricação. Então, eu sei que parece, para quem é leigo, algo assim simplório, mas não é. Se vocês pesquisarem, pelo menos na história recente, pelo que a gente pesquisou, é a primeira vez que isso acontece, é porque o caso realmente é muito sério. Lembrando que a exposição máxima do advogado frente à Suprema Corte, colocando aí em risco a sua imagem, nome e reputação, e dando como impulso, então, o ministro Alexandre de Moraes, um crime que é considerado hediondo, um crime contra a própria humanidade. Isso acontece também num momento muito delicado da política brasileira, né? Lembrando que os dias que nós temos passado são dias de tensão, são dias onde militares e a CPI se enfrentam, né, em trocas de farpas, em trocas de agressões mesmo que verbais. São dias em que o presidente Bolsonaro e o ministro Barroso, outro ministro do Supremo Tribunal Federal, também têm se desentendido. Enfim, nesse momento tão delicado, o advogado Paulo Faria, então, faz o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, Roveran. Assim como mencionado pela Flávia, o assunto... Ele é um pedido de prisão em flagrante, Roveran, isso é bom a gente Exato. deixar bem claro. É um pedido de prisão em flagrante. Perfeito, aqui as palavras da Flávia e do Roveran. Como a Flávia disse, é um pedido de prisão em flagrante, que vai ser analisado pela PGR. E também é um assunto muito sério de um advogado, mais que um advogado, um cidadão em busca de liberdade para toda a população. Olha o seguinte, entenda as acusações. Nós vamos falar aqui dos motivos, Mauro, que o Mauro selecionou aqui pedaços, trechos da peça que nós tivemos acesso. Acabou de ser protocolado e nós tivemos com exclusividade acesso aqui. No pedido, entre os principais motivos para a acusação, constam os seguintes pontos. Mauro, eu queria já colocar na tela o que é importante, acima de tudo.
foi o pagamento da fiança ignorado com a manutenção da prisão. Eu queria que a Flávia comentasse isso primeiro. Flávia, esse talvez seja um dos principais motivos. A petição, a peça, ela linka uma série de violações à Constituição e a pactos internacionais, todas elas documentadas, desde da mentira da violação da tornozeleira eletrônica, segundo a defesa. Desculpa, tá, o pessoal, o caso é do Daniel Silveira, são diversas ilegalidades que é elencada e juntada às provas na petição. A petição ela é muito bem montada, articulada e comprovada. Então, são diversas as ilegalidades, culminando com o pagamento de prisão, do pagamento da fiança e a manutenção da prisão, mesmo com a fiança paga. Lembrando que o pagamento da fiança é público e notório, amplamente divulgado pelas redes sociais. Muitas pessoas ajudaram, né, Mauro? Não, Inclusive sim, pela sim. imprensa também, né? Exatamente, inclusive Correto. pela imprensa, então, o fato público e notório não cabe cumprimento de ciência, né? Não é necessário dar ciência, em que pese ter sido feita a comunicação da ciência do pagamento da fiança ao magistrado. Correto. Estamos falando aqui, para ficar bem claro, estamos falando da prisão do deputado federal Daniel Silveira. E também sobre a sua prisão, é um segundo ponto importante da acusação, a prisão sem provocação do Ministério Público. Flávia, você pode comentar esse pedacinho? A gente está, e também é público e notório, que a gente está vendo por parte do ministro Alexandre de Moraes, e isso não só os advogados que apoiam o presidente Bolsonaro, como diversos advogados da esquerda de oposição já se manifestaram contrários a essa conduta do ministro Alexandre de Moraes em relação aos inquéritos antidemocráticos e do inquérito das fake news, onde há provocação, e agora esse novo inquérito também, onde ele por si só tem aberto o inquérito sem a provocação do Ministério Público. Isso é completamente ilegal. Perfeito, Mauro. Você quer colocar imagens para a gente ver agora, ou primeiro a gente discute esses pontos e Acho depois melhor coloca terminar mais? esses pontos Ok. e aí... Porque o terceiro ponto também é muito importante, todos são importantes. Este trata da imunidade parlamentar ignorada. Eu gostaria só de fazer uma observação. Claro, Nós entramos em contato com o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, entretanto, Perfeito. não foi possível a comunicação. Tentaremos novamente na segunda-feira. E também em relação a... Eu esqueci outra coisa que eu ia falar, mas depois eu lembro Não, aqui. o espaço É que eu esqueci. o espaço para manifestação do ministro permanece aberto, está no Correto. Código de Ética do Jornalismo e nós seguimos isso aqui. está aberto E para o tudo que gabinete está do sendo Alexandre de falado Moraes aqui a qualquer momento. está na peça. Ok, Tá? Sim. A gente não tá fantasiando, inventando nada, está tudo na peça, está tudo comprovado. Essa peça vai ser levada para as cortes internacionais, esse pedido vai ser também levado para as cortes internacionais. A gente recebeu a notícia que recentemente uma das denúncias contra o Alexandre de Moraes na Corte Interamericana, feita pelo PTB, foi recebido. A maior ação do mundo, que eu fui uma das signatárias, está pautada para ser apreciada em agosto, também contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa é mais uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes, dessa vez no Brasil e depois nas cortes interamericanas, na Corte Interamericana. excelente a explicação da Flávia, reforçando aqui as palavras de Ricardo Roveran. O espaço aqui está totalmente aberto para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestar. Flávia, eu queria que você comentasse sobre esse fato. A imunidade parlamentar de Daniel Silveira foi ignorada. Existe, Rafa, deixa eu abrir aqui a parte da Nós vamos peça. mostrar aqui daqui a pouquinho na tela, tá? Trechos da peça que foi protocolada agora há pouco, tá? Mostrando essas acusações aqui.
Uma das acusações da defesa é que existe todo um procedimento legal, né, que está na lei a respeito da conduta que deve ser feita em relação a um deputado. Esse deputado, quando ele é preso, ele teria que ficar sob a custódia do Congresso, né, da Câmara Federal, e depois da apreciação da Câmara em plenário, ele seria enviado a uma prisão comum. E não foi o que aconteceu. O Daniel Silveira foi para uma prisão comum e assistiu ao julgamento em plenário a respeito da quebra, né, da imunidade parlamentar, preso em uma prisão comum. E isso é ilegal. Isso é contrário à lei. Perfeitas as explicações aqui da Flávia Ferronata. Nós somos o jornal o NQC. Abrimos esse plantão para explicar com exclusividade o pedido de prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Gostaria de fazer uma pontuação também, Por que favor. eu lembrei agora, deixar um espaço aberto caso a Procuradoria-Geral da República queira também se manifestar, não apenas na figura de Augusto Aras, Humberto Jacques, Lindor Araújo, quem quer que seja, até o estagiário, está liberto aqui o espaço. E sem por vir também aqui essa questão da imunidade parlamentar, como todos já sabem, é consabido, na verdade foi ignorado, pois foi então padronizado um novo conceito de crime permanente, que seria o quê? A veiculação do vídeo enquanto permanente na internet, ele também configuraria um crime permanente. Então, quer dizer, correto. enquanto o vídeo estiver na internet, o crime ainda está acontecendo, é isso? Sim, ad eterno. Olha que loucura. Perfeito. E com isso a gente acaba entrando no quarto ponto da peça, que diz o seguinte: o crime era afiançável, depois ele se tornou inafiançável e posteriormente ele voltou a ser afiançável, Flávia. Essa história aí gera uma certa confusão, mas foi incluída como acusação no pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Sim, o Daniel ele estava preso por um crime inafiançável, e aí com a violação, segundo o STF, segundo o ministro Alexandre de Moraes, uma violação que a defesa alega que nunca existiu, que inclusive tem laudo da Polícia Federal mostrando que essa violação nunca existiu, e está anexado também a essa denúncia, e aí ele arbitra uma fiança para um crime inafiançável, a fiança é paga e ele continua preso. Muito bom, Flávia. Obrigado. Eu estou vendo que as pessoas estão enviando superchat. A gente queria dizer que hoje, exclusivamente, nós não vamos ler, porque a gente queria tratar simplesmente desse assunto. A gente agradece mesmo a todas as contribuições, porque nesse momento a gente vai focar nesse assunto, tá? Que é um assunto que temos com exclusividade, e depois, na segunda-feira, quando a gente voltar ao tema, a gente vai ler os superchats. Hoje, muito obrigado a todos vocês que estão mandando suas contribuições, mas nós não vamos ler, e na segunda-feira a gente comenta. Muito Exatamente, até porque trata-se, pessoal, de um assunto extremamente delicado, que exige extrema cautela. Vocês imaginam o porquê. Deixa eu pegar um gancho aqui, que é o seguinte. Esse crime ele era afiançável, quer dizer, podia pagar uma fiança para libertar o preso. Depois ele se tornou inafiançável. Não, ele nunca foi, Roveran. Ele sempre foi crime inafiançável. Sempre foi inafiançável. Ele foi inafiançável. Na capitulação que foi dada, ele começou como um crime inafiançável. Na verdade, porque ele condicionou como... Enfim, a Lei de Segurança Nacional. É tortura na Lei de Segurança Nacional. Okay. Nessa capitulação que está sendo dada. Não, eu ia perguntar, acho que eu vou perguntar, não em meu nome, mas em nome dos ouvintes. Como que é possível um crime mudar de categoria? Ele sair do inafiançável e ir para o afiançável, ou vice-versa, né? De ser afiançável e depois se tornar inafiançável. Só quando você tem aí a alteração da capitulação penal, ou seja, do crime em si. E como que isso aconteceu no caso específico do Daniel Silveira? Vou perguntar para o ministro aí. Porque eu não sei. Porque, na verdade, como o crime... Ele tá, porque assim, o parlamentar ele só pode ser preso, pessoal, por um crime inafiançável em flagrante delito. Se você não tem o crime inafiançável, e ele, em tese... se você tem um crime inafiançável, mas ele não está em flagrante, você não tem como ter a prisão do parlamentar.
Então, foi aí calçada com a tese do ministro que fundamentou lá com isso, com essa a teoria, de que enquanto o vídeo estivesse rolando, ele seria então um crime permanente, ou seja, o crime permanente é aquele que se perpetua ali no tempo, ele não se interrompe, ou seja, tornou então um crime em flagrante e inafiançável, motivo pelo qual deu seu recolhimento do deputado federal. Então, consertando aqui, pessoal, o crime que desde o início era inafiançável, depois ele se tornou afiançável. Essa é a correção que a gente precisa fazer aqui. O número 5, a Flávia, foi busca e apreensão de bens sem mandato. Pois é uma das acusações da defesa, que houve a busca e apreensão sem mandado e principalmente que recentemente foi confiscado o celular de trabalho do Daniel Silveira, que é o celular que ele trabalha como deputado. Por isso ele não pôde trabalhar, o que inclusive diminuiu o rendimento dele, mas foi ignorado na fiança, né, na hora de arbitrar a fiança. A fiança foi calculada, segundo o ministro Alexandre de Moraes, sobre os ganhos do Daniel Silveira, mas como ele estava preso, ele não recebeu. Perfeito. Mauro, você quer acrescentar algum detalhe? Eu vou traduzir. É o seguinte, pague a fiança, não dá para pagar, tá caro. Não, tudo bem, mas eu vou olhar os seus rendimentos aqui. Quando o ministro, então, tira o celular do Daniel Silveira, ele não pode trabalhar. É um dos motivos por quê? Porque as reuniões são todas virtuais agora. Então, como ele não pode trabalhar e também os rendimentos dele caíram, e aí o que já não tinha ficou aparentemente pior. Não tinha a possibilidade nenhuma, se não fosse a contribuição de cada um aí de casa, para que Daniel Silveira conseguisse juntar esse montante e pagar a fiança, mas o que aparenta ser muito grave, aí é a manutenção da prisão. Daniel Silveira, mesmo após o pagamento da fiança, tendo em vista que a norma determina que o indivíduo que paga a fiança tem que ser colocado em liberdade imediatamente. Motivo pelo qual, motivo alternativo que nos faz questionar quando a Corte superiores soltam 41 mil presos por não terem condições de pagar a fiança por conta da pandemia. E no caso do Daniel Silveira, que pagou a fiança, continua tendo seu direito de liberdade cerceado. Obrigado, Mauro. Para vocês todos que estão acompanhando agora o jornal do NQC, nós abrimos essa live exclusiva para explicar o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Resumidamente aqui os 5 pontos. Eu vou pedir para você compartilhar essa live, dar uma curtida, sim, que é muito importante para aumentar, para amplificar o conhecimento dessa notícia. Primeiro ponto da acusação, pagamento de fiança ignorado com mandato da prisão. Segundo ponto, prisão sem provocação do Ministério Público. Terceiro ponto, imunidade parlamentar ignorada. Quarto ponto, crime inafiançável que se tornou afiançável. E quinto ponto, busca e apreensão de bens sem mandado. Agora nós vamos mostrar na tela, então, Mauro, na sequência, alguns trechos Rafa, da peça. Só deixa eu deixar muito claro a respeito da posição da PGR. Esse pedido foi feito ao procurador Augusto Aras. Ele foi protocolado hoje, a gente inclusive vai mostrar o protocolo. Foi protocolado exatamente às 18h38, salvo engano. A PGR, quando recebe uma notícia crime dessas, a PGR não tem prazo para analisar, mas ela tem que analisar ponto a ponto da denúncia. Não quando as pessoas hoje, principalmente no Twitter, perguntavam, mas o que vai dar, o que vai dar? É muito diferente, por exemplo, de quando você faz um boletim de ocorrência denunciando o crime, muitas vezes não dá em nada, não há investigação. Nesse caso, não. Nesse caso, a PGR é obrigada a analisar todos os pontos da denúncia e refutar ponto a ponto. Se a PGR... E aí que é importante, porque as provas estão lá, inclusive laudos, o embasamento técnico é muito sério. Mais uma vez falando, a gente não tem notícias na história recente do Brasil de um pedido como esse. Um pedido como esse, feito por um advogado, ele é muito sério, inclusive profissionalmente para um advogado. O advogado pode até ser obrigado a parar de atuar,
se esse pedido não for muito bem embasado. É muito sério o que foi feito. Então, o pessoal está perguntando, mas vocês, é uma notícia maravilhosa, realmente é uma notícia maravilhosa, mas é uma notícia muito tensa para quem está dando, tá? Eu peço que vocês entendam isso, a gente realmente, é uma notícia bem tensa, porque a gente não sabe as consequências disso, mas de qualquer maneira a PGR vai ter que analisar, tá? E aí sim remeter o pedido ou o não pedido, mas de qualquer maneira amanhã provavelmente já vai ter a denúncia também na Corte Interamericana. Muito bom, Flávia. Vocês vão ver essas notícias a partir de amanhã em outros lugares. Hoje, só aqui no NQC. Reforçando os pontos que a Flávia falou, que é o nosso compromisso também no NQC com a verdade, com os fatos e com a segurança. Esse pedido, Roveran, ele é calcado, né? Ele tem lastro. Sim. O advogado jamais faria isso de forma leviana ou irresponsável. Não, de forma alguma, e também a gente não exibiria um negócio aqui sem menor procedência, pelo amor de Deus. Claro, além não de conhecer... conhecer... referendando, mas pelo menos a prima facie, a análise foi feita. E além de já conhecer o trabalho prévio do advogado, o Mauro e a Flávia analisaram aqui a peça antes de a gente entrar no ar. Por isso que a gente demorou um pouquinho mais. A documentação e ele, que ele diz inclusive, apresentar, pode ser preso, né, Mauro? Ele, inclusive, pode ser preso. Sim, se não for muito bem fundamentado. Mas está muito bem fundamentado. Se a PGR entender que é uma denúncia para atrapalhar a pacificação, você tem consequências muito sérias em relação a isso. Por isso que ninguém faz. É muito sério mesmo. Correto. Tem gente achando que é sensacionalismo, mas quem é advogado vai entender o que eu tô falando. Gente do céu, isso aí dá, advogado faria isso. Dá um OAB, meu amigo, no menor risco, né? Não, na verdade, você está submetendo, está afrontando o ministro do Supremo Tribunal Federal e querendo mandá-lo para trás das grades. Tá dando para entender? Prisão em flagrante, nada menos do que isso. Prisão em flagrante. Então está muito bem fundamentado e por isso que a gente trouxe aqui para vocês. Mauro, a gente pode exibir agora um pedacinho? Você quer falar, Roberto? Não, eu gostaria de tirar uma dúvida que claro. não é minha, é do ouvinte, tá? E eu acredito que isso vai ajudar muita gente, essa informação. É uma pergunta que é para o Mauro e para a Flávia, quem se dispuser a responder. Quando uma pessoa xinga outra na internet, ou num veículo de comunicação, ou coisa do tipo, ou na rua, ou não sei, isso entra como crime de menor potencial ofensivo, né? Eu não sei lá, eu tô escrevendo numa revista e coloco lá que o Mauro é bandido. Pronto. Ou eu cometi calúnia, difamação, injúria, etc. É um crime de menor potencial ofensivo. Se você entrar na justiça, você vai ganhar, mas eu vou ter que te dar uma cesta básica e acabou a brincadeira. Certo? Vou ter que pagar uma pequena... Depende da situação, porque há a relativização da imagem da pessoa pública. Tem esse ponto, mas eu queria saber o seguinte... Vamos focar nessa peça hoje? Exatamente, nesta peça... Por que esse crime, então, né, que era para ser um crime de menor potencial ofensivo, foi parar nessa maluquice desse tamanho, numa salada, né, ao ponto de ser inafiançável, depois ser afiançável? Na Lei de Segurança Nacional é capitulado o quê? É capitulado que qualquer ataque à honra, à imagem do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente da República, ou presidente de alguma das casas, Senado ou Câmara, é enquadrado em uma lei específica, ou seja, tem um gravame muito maior que se enquadra. A mesma conduta que é no Código Penal, ela é catapultada a uma lei especial para quem dirige algum dos poderes do país. Entretanto, até onde eu me recordo, aqui é um comentário à parte, o ministro Alexandre de Moraes não preside o Supremo Tribunal Federal e nem uma Corte Superior. Mas por algum tipo de analogia ou entendimento jurídico calçado por alguma fundamentação consistente ou não. Resumindo, ele se ampliou o alcance, de repente, da lei e justificou isso dentro da sua decisão. Mas só deveria ser atribuído isso quando for presidente de uma das casas. A lei é taxativa nesse rol. Correto. Vamos mostrar então na tela, pessoal, para vocês verem como está muito bem fundamentada essa peça do advogado Paulo Faria. Olha ali, Mauro, eu queria que você comentasse logo esse início que ele está dizendo aí. O início aqui, basicamente, é a cara da peça, né? O início do instrumento da peça vestibular. E aqui tem a representação criminal com pedido de prisão em flagrante por crime inafiançável
tortura. Porque é um crime que, na verdade, constitucionalmente ele já é previsto como um crime inafiançável. A tortura é só física? Não, a tortura ela é muito extensiva, né? Ela é a tortura física, psicológica, Ok. até mesmo abrangendo o lado emocional. Flávia. É isso, Edinho. Em das telas vai mostrar qual a qualificação de tortura para o decreto brasileiro que foi baseado num tratado internacional que o Brasil é signatário. Perfeito. Muito obrigado pela explicação. Vamos então para a próxima tela. Flavinha, é com você. Oi, peraí, Mauro, eu não tô. Deixa eu ver o que está lendo. Análise das condutas. Gente, é que para mim fica pequenininho, tenho um pouco de dificuldade, mas vamos lá. Aí é a representação criminal com pedido de prisão em flagrante por crime inafiançável de tortura. Isso significa que se a PGR entender e o STF entender, pode a qualquer momento fazer a prisão do Alexandre de Moraes. Na atual circunstância que a gente está no Brasil, eu acho que tudo é possível, tá? Sinceramente falando, eu não acho nada que as chances são grandes ou pequenas, mas atualmente eu não arrisco falar que é impossível acontecer. Muito bom, obrigado, Flávio. Você quer complementar alguma coisa? Eu queria só complementar que, além disso, além de todos os crimes que o Dr. Paulo, a acusação que o Dr. Paulo faz contra o ministro Alexandre de Moraes, ele também abre um pedido de investigação, pede a abertura de um pedido de investigação contra os outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal que julgaram a prisão do Daniel Silveira, a quebra de decoro, inclusive, do Daniel Silveira, a quebra da imunidade, da imunidade parlamentar do Daniel Silveira, sendo que eles são as vítimas. Então, isso é também público e notório, todo mundo sabe que quem é a vítima não pode ser o julgador. E como os ministros do STF foram as vítimas, eles não podiam julgar esse pedido. Então, essa é uma abertura, um pedido de abertura também para a investigação da PGR sobre isso. Muito obrigado, Flávia. Você está acompanhando aqui no Jornal do NQC a peça, trechos da peça que está mostrando aqui, com exclusividade, o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal. Vamos, então, para a próxima parte aqui da peça do advogado Paulo Faria. Olha ali, Mauro. Aqui ele vem caracterizando a questão da tortura e ele diz que é importante caracterizar a qualificação do que é tortura. Então vamos para o artigo para poder entender do que se trata. O artigo 1º do decreto 49.1, que promulgou então a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos de penas cruéis, desumanos ou degradantes, diz que deixa eu verificar que está muito pequenininho para mim também. Não estou conseguindo ver. Você quer que eu leia aqui, Quero. Mauro? Acho que precisa descer um pouco a tela. Não sei se eu vou conseguir fazer isso agora. Peraí. Ele diz aqui, ó, do crime de tortura, né, cronologia dos fatos e acontecimentos, desde a prisão em 16 de fevereiro de 2021. Ouve, tá aqui. Que ele fala aqui, ó, peraí. Que ele cita o que está no tratado sobre o que é o crime de tortura. Deixa eu descer aqui só um pouquinho, por favor. Proferir julgamento. O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-las por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido, de intimidar ou coagir essa pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício das funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Vou traduzir aqui, é o sequestro físico, psicológico e emocional do indivíduo para satisfação de
digamos que interesse próprio, seja ele material ou imaterial, ainda que seja puramente emocional também, aí da parte coatora. Muito obrigado, então, a Flávio Mauro pelos comentários. O Jornal do NQC está mostrando aqui, neste momento, a fundamentação do advogado dessa peça que pede a prisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vamos, então, agora para a próxima tela, Mauro. Que temos aí agora, neste momento. Roveran, você consegue ler daí? Por favor, não está aparecendo na tela aqui para mim. Agora sim, primeiramente é importante caracterizar a qualificação do que é. A próxima vai mudar ainda. Ele explica aqui, Rafa, um pouco da sequência. Aqui está desde o dia 17, um pouco da sequência. Aqui ele cita okay. Uma das denúncias que é uma postura, e isso também faz parte de um apenso dessa denúncia, da postura do vice-PGR e numa espécie de conluio, eu não sei a palavra que eu posso usar aqui, com o ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, aqui é uma sequência, para vocês terem uma ideia, são 81 laudas, 81 páginas só de petição, fora todos os anexos e todas as provas arroladas nessa petição, nessa denúncia. Perfeito, Flávia, muito obrigado. O pessoal está conseguindo ler na tela aí, vocês estão conseguindo ler melhor do que a gente, mas o bom é que a Flávia está explicando, porque aparece com atraso aqui um pouco a tela. Obrigado, Flávia. Vamos então agora, na sequência, a próxima parte da... O Mauro já colocou aí? Então, deixa eu só versar aqui rapidamente. Ele fala aqui que, na verdade, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, ele apresentou a denúncia contra o parlamentar, ou seja, contra Daniel Silveira, por supostos crimes contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O objetivo aí crime de menor potencial ofensivo, conforme nós já falamos aqui, mas caracterizado também na Lei de Segurança Nacional. E no mesmo dia, no dia 17, os 11 integrantes da Suprema Corte confirmaram então a prisão em flagrante por crime inafiançável Daniel Silveira no placar, em um placar acachapante, ou seja, um placar brutal aí, meu amigo, de 11-0. Mas e no dia seguinte ainda, do dia 17 para o dia 18, nós temos aí, e 48 horas após a sua prisão, ocorreu a audiência de custódia. Aqui ele está narrando a velocidade com a qual tudo foi feito quando se tratou da questão da prisão ou da manutenção da prisão do parlamentar. Que é uma agilidade incomum, né, para o STF. Sim, aparentemente, na verdade, ela deveria ser comum para tudo, pelo menos na minha humilde visão, tanto para prender quanto para analisar a sua altura qualquer remédio constitucional, qualquer tipo de habeas corpus, mandado de segurança, qualquer tipo de direito do indivíduo, deveria ser ter uma velocidade muito maior do que hoje nós temos. E continuando aqui, ele fala a respeito da audiência de custódia, que por lei, na verdade, deve acontecer em até no máximo 24 horas após a prisão em flagrante. E no caso, deve ser a prisão convertida em uma prisão preventiva. Ou seja, você prendeu em flagrante, tem que chegar, prendeu em flagrante. Agora, ou você solta, ou então você converte numa preventiva ou em uma medida alternativa, como tornozeleira, faz alguma coisa. Porém, o tempo, o prazo que é taxativo, ele foi extrapolado. E aí diz aqui, citando o artigo 310 do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: na audiência, o juiz indicado, entre aspas, pelo representante, limitou-se a informar que quem decidiria seria Alexandre de Moraes, assim, desrespeitando o artigo 310. Isso, ele prossegue dizendo que, na verdade, o juiz de custódia ele foi escolhido, entre aspas, naturalmente, a dedo, segundo o advogado, pelo representado, ou seja, por Alexandre de Moraes, conforme despacho juntado ao documento, que é o documento número 5. O que fere o princípio do juiz natural? O princípio do juiz natural é o quê? Ele vai tornar a escolha do juízo imparcial. Então, por exemplo, o sistema muitas vezes de distribuição muitas vezes não, sempre, no Supremo Tribunal Federal, não dá para chegar, por exemplo, nas mãos do presidente do Supremo e falar assim, não, quem vai pegar esse caso aqui é bem ali o Gilmar Mendes. Vamos colocar aqui o Roveran, que é o Daniel Silveira.
e eu sou a pessoa que, né, aparece no vídeo com ele me xingando. Rafael, aí você decide que eu vou julgar o Roveran. Isso não existe, é um juízo de exceção, né? Pelo amor de Deus, isso não existe. Não. Mas, entretanto, sempre fundamentado aí pelo magistrado. Flavinha, quer comentar alguma coisa? Não. Pode Vamos seguir, dar Mauro. sequência, então, agora para a próxima parte desta peça que está Desculpa, muito é que eu bem fico tão fundamentada. nervosa, eu fico tão nervosa com essas injustiças, com esses absurdos, que às vezes a minha vontade é extrapolar e eu não posso, até em respeito a todo mundo, mas vamos seguir. Pois bem, Ok. então, enfim, ele manteve a prisão por excesso do prazo. Aí nós temos aqui também a afronta ao próprio regimento interno da Câmara dos Deputados. Por quê, mano? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, vamos lá, importa salientar que, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, o deputado ele tem que fazer o quê? Tem que ser apresentado à casa, ou seja, pegou o parlamentar, pegou o Danielzinho, vem cá, vamos levá-lo, então, à casa, ao parlamento, à Câmara dos Deputados, e sob sua custódia, ou seja, quem ia ficar, não deixá-lo se evadir, fugir, andar, perambular por aí, seria a responsabilidade da Câmara dos Deputados. E quem decidiria a posteriori sobre a sua prisão em flagrante, se vai manter ou não, seria também a Câmara dos Deputados, ou seja, quem decidia ficar ali com a custódia dele. E aqui diz embaixo, Mauro, todavia, o representado em ato ilegal, abusivo, arbitrário e já em curso da prática de tortura psíquica do parlamentar, o manteve preso em presídio sem cumprir essa determinação do regimento interno da Câmara, em clara violação do dispositivo supracitado. Sim, Está explicando, e ele cita aqui o artigo, né, 252, é isso? 251, que está ali, que é o regimento interno da Câmara dos Deputados. Isso, que fala, na verdade, exatamente isso que foi já explanado aqui. Flavinha, você consegue ler essa outra parte vestibular aí? Só estou respondendo, desculpa. Desculpa, vocês pararam aonde? Eu estava Aqui, respondendo portanto, Daniel Silveira deveria... uma notícia urgente. Não, então, como eu expliquei no começo, o Daniel Silveira ele tinha que ter ficado sob a custódia da Câmara e não ficou. A Câmara decidiu com ele preso em um quartel e depois foi para o presídio militar, né? Então, aí mais uma violação do Código de Processo Penal em relação à prisão em flagrante. Muito bom. Certíssimo. Aqui o advogado fala o seguinte, que o Daniel deveria ter sido colocado primeiro na Câmara dos Deputados e depois teria sido encaminhado, caso mantida a prisão, para uma cela especial. E aí ele vem versando aqui que justamente por conta desse momento é que se inicia a fase de humilhações, cancelamentos da sua honra com as práticas medonhas e nefastas de tortura moral e psíquica, trazendo angústias e sofrimentos. Eu imagino que um parlamentar que goza de uma imunidade por conta dela, fala o que tem que falar, diz o que acredita que deve ser dito. Por conta dessa imunidade, se acobertando dessa imunidade, infelizmente, é surpreendido. Inclusive, violando, não, Flávio, mais um princípio, princípio tu quoque brute, filho me. Princípio até tu, Brutus, filho meu. É um princípio que proíbe a surpresa processual. Bom, deixa eu pessoal, aproveitar eu acabei de receber um pedido aqui. O Dr. Jean, advogado do Daniel Silveira, falou que, se for possível e se quiserem, ele pode entrar ao vivo também e esclarecer, ou se não, a gente marca de repente uma entrevista com ele, alguma coisa para amanhã, segunda-feira, sei lá, para ele explicar. Para ele explicar todos esses pontos, inclusive de repente ele apresenta as provas, né? Ok, o nosso compromisso aqui para escutar o advogado do Daniel Silveira, é o Dr. Jean. A gente vai escutar aqui com exclusividade também no NQC para vocês que nos acompanham. O Roveran ia fazer uma intervenção. Eu quero aproveitar o ensejo, porque é o seguinte, essa também é uma dúvida do ouvinte, essa é uma dúvida do brasileiro de forma geral. Nem todos são advogados. Então é o seguinte, pessoal,
Flávia e Mauro, né? Existe uma dúvida aqui que não quer calar no nosso ouvinte, que é o seguinte: o deputado Daniel Silveira, enquanto parlamentar, ele tem imunidade parlamentar, né? Ou seja, ele tem liberdade de falar o que ele quiser, porque a atividade dele é parlar, quer dizer, Exato. falar, né? Tanto que ele parla no parlatório. Exatamente. E de repente ele foi preso por falar. De repente ele foi preso por ter gravado um vídeo, uma coisa Na hedionda. verdade, isso é bem complexo. Vocês já assistiram a posse do ministro Alexandre de Moraes? Chegaram a Já, ver? a gente No vai final, a mostrar gente um vai vídeo aqui. exibir a posse dele falando sobre liberdade. Engraçado. Não, enquanto o gabinete dele não se manifesta, a gente vai colocar no final. Mas eu gostaria de saber o seguinte: aonde que a fala do ministro, do deputado Daniel Silveira está fora dos limites da imunidade parlamentar? Bem, a imunidade parlamentar basicamente tem duas. É a formal material, mas isso é bem complexo para explicar. O que é que acontece? Quando o parlamentar ele fala fora da sua casa ou fora da Câmara ou fora do Senado, ele tem que provar que o que ele está falando está vinculado à sua atividade parlamentar. Quando ele fala dentro da Casa Legislativa, ele tem a imunidade absoluta. A imunidade absoluta ele não precisa provar, ele pode falar o que ele quiser em tese. Isso. Mas o que ele estava falando, sim, estava relacionado diretamente com o seu mandato parlamentar. Agora, o motivo pelo qual fica aqui o questionamento ao ministro Alexandre de Moraes. E o espaço porquê? aberto, se ele quiser responder aqui ao NQC. Vamos dar seguimento então, Roverano? Pronto. Pode ser? Olha lá, olho na tela aí para ver qual que é a próxima parte dessa peça tão bem fundamentada aqui. Chegou. Mauro? Certo, vamos lá. Então ele vem falando a respeito do que agora? Ele vem falando a respeito da prisão em flagrante mais uma vez, contextualizando, e ele fala que o Daniel Silveira não exerceu o mandato parlamentar por estar preso preventivamente, pois estava enjaulado promovendo prejuízos aos seus vencimentos, e motivo pelo qual ele não tinha capital, dinheiro suficiente para poder prestar a fiança. Perfeito. Ele insiste aqui nos atos de tortura psicológica, né? Sim, sim, porque na verdade, se você observar, não é o simples fato de estar encarcerado. É o fato de você não conseguir sair da prisão, nem mesmo depois de ter cumprido aquilo que o juiz colocou como condição para ser solto. Se a condição para a liberdade, num determinado momento, é prestar uma fiança, que assim seja feito após prestá-la. Nada mais do que o Exatamente. razoável. Perfeito. Muito obrigado. Flávia, quer complementar essa parte ou damos sequência? Não, pode dar sequência. Eu já Você interrompi consegue demais hoje. ler? Olha aqui. Se quiser, eu leio aqui. Tudo bem. Pode ler, Consequência da decisão foi o envio do parlamentar para a prisão domiciliar, com inúmeras restrições. Desapareceu da tela aqui. Vou voltar. Com inúmeras restrições, inclusive o uso da tornozeleira eletrônica, uma humilhação à honra e à imagem de Daniel Silveira, pois está preso ilegalmente, sem condenações, sem respeito ao devido processo legal, ampla defesa e todos os meios inerentes à sua defesa. Tendo em vista que o advogado mal conseguiu acesso aos autos, depois de muita penúria, né, e aqui ele coloca justamente por quê? Porque Daniel Silveira não se sabe pelo que de fato ele iria ser denunciado, não havia cometimento de crime algum, ou seja, isso era um fato aí atípico. Ok. E aqui diz o seguinte, né, que ele passou a sofrer um pouco, no segundo parágrafo, a prisão ex officio, né, por ordem do Luiz Fux, acatada por Alexandre de Moraes com prazer canal beligerante. Passou a sofrer todo tipo de ataque de veículos de comunicação alinhados com a esquerda, de personalidades de cunho ideológico comunista, em ofensas constantes à sua honra e sua família, principalmente arranhando a imagem do parlamentar Daniel Silveira, eleito e no pleno exercício do seu mandato. É isso mesmo. Está corretíssimo aqui. E houve uma enxurrada de notícias falsas e sempre atento eram questionadas pelo senhor Alexandre de Moraes, que impôs uma condução parcial do processo. Eis que suspeito impedido de exercer a jurisdição no caso Daniel Silveira por ser a vítima, juiz e acusador. Exatamente. Quando ele fala ex officio,
Ou seja, ele agiu de ofício sem provocação. E aqui ele fala e versa também, pessoal, sobre uma das maiores fake news já propagadas por aí, na qual ele, aqui bem coloca que, na verdade, foram disseminadas pelas redes sociais, pela imprensa, pela mídia como um todo, no período de prisão domiciliar, que ele teria rompido a cinta da tornozeleira. Pois é, tem imagem disso daí, né, Mauro? Sim, que não já vai ser exibida, porque ele disse que essa violação dos dispositivos, dispositivo das regras da prisão domiciliar, conforme foram dadas na mídia como um todo, aí vieram a calçar a prisão Daniel Silveira. Ok, a gente vai mostrar daqui a pouquinho essa imagem, então, de que não houve, na verdade... A imagem está Olha aqui aí. já, ó. Tá? Tem a imagem. A imagem, a perna dele, porque ele está com a lesão, salvo engano, numa das pernas dele. Vocês viram a imagem, agora temos aí mais encaminhando para o final. E ele já final. vai encerrando aqui, dizendo que mas ainda não acabou, tem mais coisa ainda para falar, pessoal, mas aqui a peça, tá? As supostas violações não ocorreram, pois o local onde reside o parlamentar é afetado por constantes quedas de energia que impossibilitam o carregamento da bateria ou o funcionamento de qualquer equipamento eletrônico. Ou seja, ele está dizendo aqui bem claro, fácil praticamente, que lá a energia cai demais e o que é que ele pode fazer? Ele vai carregar como? A corda na pilha, na bateria? Não tem como. Então fica registrado aqui a posição, a alegação do jurista. E aqui também ele diz que não houve qualquer rompimento da cinta tornozeleira, pois neste momento Daniel Silveira está preso preventivamente dentro do BEP, eu acredito que seja isso, e com o dispositivo intacto. Inclusive, quando ele foi recolhido em casa, ele saiu com a muleta, saiu mancando e saiu ali com a tornozeleira. Sem por vir, também foi dito que ele teria tentado fugir pela parte de trás da casa, a qual dá para uma montanha. E ele com a perna adoentada e lesionada, não tinha, tem até algumas imagens aqui que foram passadas, mas eu não vou nem chegar a exibi-las aqui, mas nós chegamos a ver. Tem aproximadamente, se não me engano, 4 horas, alguma coisa assim, das câmeras, né? De segurança externas. Existem as imagens das câmeras, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos recortar os períodos do vídeo que nós tivemos acesso, exclusivo, e vamos exibi-lo na edição de segunda-feira do NQC. Certo. Perfeito. É o nosso compromisso. Tem mais parte aqui, né? Tem, sim. Flávia. Mais um trecho, Flávia. Você consegue ler? O pessoal está pedindo para conversar com o advogado. Deixa eu só explicar para vocês, porque eu acabei no calor da emoção interrompendo todo mundo. O advogado que vai ser ouvido é o advogado do Daniel Silveira, o Dr. Paulo, o Dr. Jean. Não é o Dr. Paulo, o elaborador da peça, o advogado denunciante, inclusive porque o Dr. Paulo, ele pediu, ele quer ficar um pouco resguardado, ele está preparando, elaborando a peça para a Corte Interamericana. Obviamente não está sendo fácil para ele fazer esse pedido, e a gente respeita e dá o espaço para o Dr. Paulo, assim que ele quiser conversar com a gente, o espaço está dado. Para o Dr. Jean, eu acho mais prudente realmente não entrar com o Dr. Jean ao vivo, até de repente a gente ter uma resposta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, para dar espaço para os dois falarem, e se a gente tiver qualquer negativa ou não resposta, certamente a gente vai falar com o Dr. Jean, que vai trazer sim outros elementos, inclusive como essa questão do vídeo, a informação que o Daniel Silveira está com a perna imobilizada. A informação que eu tive também é que o Daniel Silveira, quando foi preso dessa última vez, foi encaminhado para o hospital, fez inclusive exame de corpo de delito, e no laudo aparece que ele está com a perna bem machucada mesmo. Então são várias informações que a mídia não fala, a mídia não trata. Quando trata de maneira distorcida, e que eu acho importante a gente inclusive preparar com o Dr. Jean para ele trazer aqui para vocês, e também para o ministro Alexandre de Moraes, se quiser, está aberto a responder a esse pedido de prisão. Exatamente agora, o ministro Alexandre de Moraes, o advogado
E o que é que ele fala? Ele fala o seguinte, que na verdade, quando a fiança ela foi arbitrada, no importe de 100 mil reais, teve o pedido de redução e tudo mais, o pessoal se solidarizou, juntou esse dinheiro, fez a doação. Quando completou o valor, foi feito o pagamento então. Só que quando foi feito o pagamento, acredite você, na feita que foi feito o pagamento, então uma bela surpresa. Não existia mais a conta. Não, foi juntado, foi peticionado, chancelado direitinho, foi peticionado, mas a conta tinha sido cancelada. Por quem? O ministro Alexandre de Moraes. Ué, mas por que ele fez isso? Então, olha só, posso ler esse trecho aqui? Sim, por favor. Sendo assim, às 12 horas e 9 minutos, a fiança já estaria quitada, não fosse a interferência direta e insana do ministro. Né? É isso que ele diz aí na Isso é o que sua diz o peça. advogado, né? É o que diz o advogado na sua peça. Exatamente, ele faz aqui a questão do que quando ele requereram a liberdade, justamente com o pagamento da fiança às 13 horas e 35 minutos, a TED voltou, a transferência voltou, porque a conta havia Inexistente, sido... a mensagem era de conta inexistente, informado pela instituição, Ou seja, né, agência ou conta destinatária do crédito inválida, foi encerrada a conta. encerrada. Esse que é o Aqui papo. tem aí a imagem do pagamento e do retorno, tá, pessoal? Essa imagem aí que vocês estão vendo agora na tela, veja só, o Isso, pagamento e o estorno, né? isso, exatamente. E aqui nós temos, eu não sei se eu vou conseguir ampliar aqui, mas tudo bem. Aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: decorrido o prazo para o pagamento da fiança estabelecida por decisão de 11/6/2021, nos autos 9456, comunique-se à Caixa Econômica para que proceda o imediato fechamento da conta judicial número tal. Certo, pessoal? Então, infelizmente, nós tínhamos aí mais uma situação. Essa ordem Perfeito, Mauro. de encerramento. Isso, exatamente. Aqui está o comprovante, tá, do pagamento, também que foi feito, o recibo do Proceda pagamento bem imediato direitinho. fechamento da conta. Isso, exatamente. Então, Temos ainda algum outro trecho ou encerramos por aqui? temos um último trecho que a Flavinha vai falar. Flavinha, a respeito aqui da representação criminal, Flávia Ferronato. você consegue ler? Vamos lá, ele pede ele faz algumas representações, pede algumas providências da PGR, né? Gente, vocês me colocaram na tela, eu não consigo ler. Estou perguntando se é de estresse, gente, é de estresse, tá? Mas não é nada, é que eu puxei uma pelinha, fiquei mordendo meu lábio de nervoso. Calma. E aí acabei me machucando. Então ele pede a representação criminal contra os servidores plantonistas do setor de atuação do STF, porque recebeu diversos protocolos que não encaminhados ou encaminhados com atraso. Pediu a representação criminal contra os outros 10 ministros do STF. Pediu a representação criminal contra o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, prevaricação, crime de tortura e mais alguns outros crimes, e pediu também a instauração de investigação por abuso de autoridade e por suspeição, na verdade, dos 10 ministros suspeitos que eram as vítimas dos ataques do Daniel Silveira e julgaram mesmo sendo as vítimas. Eu queria só complementar uma coisa, acabou, né, Mauro? Sim, só tem depois um videozinho pro final aqui para passar. Isso, então antes de passar o vídeo no final, eu queria falar uma coisa do fundo do meu coração, porque é um assunto realmente sério. As pessoas virem e mexem, pedem que sejam tomadas providências, que o fulano tem que responder por isso, para que haja qualquer coisa em relação ao que as pessoas almejam, muitas vezes, é preciso ter uma provocação.
tá? Essa provocação precisa acontecer. A PGR não pode fazer de ofício, por exemplo, ela tem limitações jurídicas também. Então, acreditem que com esse tipo de iniciativa pode ser que as coisas andem. Não, é certeza? Absolutamente. Estão perguntando qual a chance disso dar certo. E é impossível prever, mas alguma coisa tem que ser feita. Alguém muito corajoso precisava ter tomado essa iniciativa para que a justiça seja feita. Você quer ver? Nós temos quantos advogados no Brasil? Eu não sei nem precisar. Mais de 1 milhão. Pois é. É o país com mais fizeram advogados isso? do Brasil. Você me ouviu? advogado. Pois é. E detalhe, não precisava ser necessariamente um advogado. Aí o Paulo precisava ser, o doutor Paulo não necessariamente precisaria ser ele, podia ser qualquer um outro para provocar, aí no caso a PGR. É muito importante o papel que o Dr. Paulo Faria faz nesse momento, porque ele está demonstrando uma coragem que, neste instante, parece absurda, né? Uma autoridade que mandou prender tanta gente, que botou tornozeleira eletrônica, que fez o que aconteceu, busca e apreensão, que causou um espetáculo no país, né, para toda a esquerda bater palma. Perseguiu muita gente. Perseguiu muita gente, depois nada se provou contra essas pessoas e já se completou aniversário o inquérito. Né? Depois o inquérito foi parcialmente arquivado, o inquérito 4828, mas o 4781 permanece, e assim o ministro Alexandre de Moraes vai escrevendo a história dele. Mas o que é importante é que esta pequena atitude, esta grande atitude corajosa do Dr. Paulo Faria, ela serve como navio quebra-gelo. Ela vai abrindo o caminho para que outras pessoas observem esse tipo de comportamento e tomem a iniciativa a seguir, dizendo assim, olha, alguém já fez, né? Correto. Então, esse tipo de homem é que lá na frente vai ser lembrado com mérito como herói na história do país. Perfeito, Roverão. Para você que está assistindo agora o Jornal do NQC, essa edição exclusiva que a gente está trazendo para você, mostrando aqui trechos da peça do advogado Paulo Faria, que pede a prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E como a Flávia falou aqui durante o programa, eu peço para que você depois compartilhe, dê as suas curtidas, a PGR ela vai precisar refutar cada ponto aí. Se não for prender o ministro, ela precisa refutar, ela tem que se manifestar, né, Mauro? Não adianta simplesmente arquivar, isso não vai acontecer. Até mesmo porque o clamor social diante de uma prisão, pelo menos aparentemente não, ela está ilegal porque a fiança foi prestada. Qual a motivação? O que motiva a prisão, se não algo internalizado, se não é um motivo subjetivo, se não é algo pessoal para com Daniel Silveira, o parlamentar Daniel Silveira, trata-se de quê? Gostaríamos muito de obter essa resposta. Eu, particularmente, gostaria muito. E tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar, que é o seguinte. Eu queria colocar um compromisso aqui, pelo menos meu, no NQC, não sei se a opinião dos meus colegas aqui da bancada, a respeito de o tratamento que a imprensa, eu também sou imprensa, o Rafael também é imprensa, a Flávia e o Mauro também são imprensa. Nessa bancada aqui, nós somos imprensa e somos profissionais. O tratamento que o judiciário tem recebido da imprensa brasileira, eles são quase como que entidades fantasmagóricas, ninguém sabe, né? Você ouve falar o nome, esse Humberto Jacques, né? O único que sai nas capas nas manchetes de notícias é a face do Augusto Aras. O Brasil só conhece o Augusto Aras. Tá na hora. Isso daqui fica como um compromisso, pelo menos meu, tá? Digo por mim. Do Brasil começar a conhecer quem é Humberto Jacques. Quem são os demais membros? Quem são os demais procuradores? Quem são, além do Supremo Tribunal Federal, que os 11 já estão bem conhecidos, quem são os desembargadores pelo Brasil afora? Quem são os demais juízes? Porque se acontece alguma coisa com um deputado, todo mundo sabe quem é aquele deputado.
Se acontecer alguma coisa com o senador, todo mundo sabe quem é esse senador. Se alguma notícia envolve, algum acontecimento envolve um membro do executivo, seja um presidente, um governador ou até um prefeito, o Brasil inteiro fica sabendo quem são essas pessoas. São homens públicos. São homens públicos. Agora o judiciário morre de medo das câmeras. Exato. Isso tem que acabar. Eles que não foram escolhidos pela população brasileira. Correto. Muito obrigado, Ruberão. Olha só, nós estamos falando esse tempo todo aqui sobre liberdade, ou sobre a privação de liberdade de um deputado federal no exercício do seu mandato. E esse ministro que hoje teve o seu pedido de prisão em flagrante, defendido pelo advogado Paulo Faria, no seu discurso de posse, Mauro, ele fala quantas vezes liberdade? Fala várias, inúmeras, reiteradas. Eu vou pedir para que você preste atenção nesse vídeo aqui, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes. Antes eu queria só verificar aqui se eu consigo estar aqui, coisa bonita. Vamos lá. Aqui. Esse daí. Quem é, Roverão, esse daí? Cidadão aqui. Roverão pode falar. São Humberto Jacques, vice-procurador da República. Correto. É que sua imagem dele, se torne conhecida. Exatamente. Para que ele faça, né? Para a gente torce para que ele faça um bom trabalho. E agora ele está bem conhecido aí do público brasileiro. Vamos então mostrar o vídeo, Mauro, da posse de Alexandre de Moraes. Isso, pessoal. Então esse vídeo da posse de Alexandre de Moraes, ele é muito significativo, inclusive foi uma fala muito bonita. Pare, abstraia nesse momento todo o sentimento, julgamento e imagem que você tem de Alexandre de Moraes. Feche seus olhos e escute o discurso. Que se real ele fosse, e dito por um candidato a presidente da República, seria um bom discurso. Mas muito cumpre ressaltar, desculpa, que muitos tomaram o poder com esse tipo de discurso. Quando eu digo tomar, não é chegar. Tomaram o poder. Eu até, quando eu assisti esse discurso, é um discurso emocionante, feito pelo ministro, antes dele ser ministro Alexandre de Moraes. Ele está no Senado sendo empolgante, um discurso empolgante, né? Que se esse de fato fosse o Alexandre de Moraes, se as atitudes dele fossem condizentes com esse discurso, o Brasil teria muito orgulho dele. Com certeza, eu teria o maior orgulho, mas entre a realidade e a expectativa... Vamos ao vídeo. Que tá tudo... Reafirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus. E digo eu, desaparecendo a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade. E a liberdade só existirá onde houver um Estado democrático de direito, que por sua vez nunca será sólido sem a existência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes, e um Supremo Tribunal Federal imparcial, para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis e garantidor da ordem na estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades. Esse é o Poder Judiciário que acredito. Esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores.
Vocês viram aí o discurso, né? De 2 minutos, ele fala pelo menos ali 15, 16 vezes a palavra liberdade. É mais de uma vez a Acho cada engraçado que 8 segundos. o debate de ideias da nação sumirá quando a liberdade for extirpada. Parte do homem morre, então, quando você cerceia a liberdade, é tirar parte de Deus de dentro do homem. Eu concordo plenamente. Correto. O que Eu só queria aconteceu, explicar ministro? uma. Flávia, Desculpa. À vontade. Não, eu só queria explicar. Tem gente perguntando por que é crime em flagrante. É porque ele é um crime continuado. A tortura, enquanto a prisão permanecer com o pagamento de fiança, enquanto a prisão ilegal permanecer, ele é um crime continuado. Por isso que é um crime em flagrante. É um crime que ele se perpetua no tempo. Ele está ali, a todo mundo tem, Acontecendo. ele vai. Exatamente. Então, ou seja, ele está acontecendo neste momento. Por isso que foi pedida a prisão em flagrante. Roveran, eu queria agradecer ao trabalho incansável aqui da Flávia, do Mauro, que fizeram um excelente trabalho para poder trazer essa notícia hoje à noite, que a gente disse ontem. Amanhã vai ter NQC. Né? E quando a gente fala, a gente vai entrar ao vivo. E vai ter vídeo do Mauro também daqui a pouco. Vai ter vídeo do Mauro daqui a pouquinho. A gente queria agradecer a todos que nos acompanharam, em especial aqui é o Mauro e a Flávia pelo trabalho, Roveran, deixar o boa noite. A gente pode voltar a qualquer momento. Se a gente tiver mais informação sobre essa petição, sobre essa peça, sobre esse pedido de prisão do Alexandre de Moraes, amanhã, domingo, a gente volta e fala de novo com vocês, ok? A gente avisa com um pouquinho de antecedência, deixa ativado o sininho, dá uma curtida e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.